Olá a todos, meu muito boa tarde. Cascavel, interior, área rural de Cascavel. E nessa tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que eu já peguei um gancho dela alguns meses atrás, mas eu queria pegar outro ponto desse texto, falando sobre encorajamento, não perder o foco e saber que sempre vai ter socorro. No dia depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus sobe o monte, a fim de orar, e deixa os discípulos atravessando o lago de Genezaré. E é interessante o texto que fala que eles não conseguiam atravessar o mar porque o vento lhes era contrário, eles estavam com dificuldade. E Jesus, de cima do monte, ele vê e ele desce o monte e vem caminhando sobre as águas. E eles começam a gritar, é um fantasma, e Jesus fala, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro fala o seguinte, mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala, vem. Pedro desce do barco e ele vai caminhando sobre as águas, em certo ponto, porque na verdade ele caminhou sobre uma palavra. Então o que eu estou falando aqui de sobrenatural quando as coisas estão difíceis, mas já estavam difíceis, Jesus chama ele para um nível maior ainda de dificuldade do negócio. E acontece o seguinte, que quando Pedro está indo, diz que ele começou a observar a sua volta e ver o mar revolto e os ventos. E ele começa a afundar. Muitas vezes, quando estamos em algo que nunca tivemos experiência, algo que é além do nosso conhecimento, entendimento, e nesse caso, além da nossa capacidade, me fala que homem que andou sobre as águas. Na Bíblia só tem o relato de Jesus e Pedro, pelo que eu li até hoje. E acontece que Pedro, tirando o foco do objetivo de Cristo, ele começa a olhar para os lados, se atemorizar e ele começa a afundar. E ele fala, Senhor, salva-me. E Jesus vem e pega Pedro pela sua mão e conduz ele até o barco. Então o que eu quero falar para você nesse vídeo, não somos chamados a coisas pequenas, coisas fáceis, somos chamados a coisas grandes e muito desafiadoras. E muitas vezes nós vamos começar a ver as turbulências, as dificuldades, as adversidades e o nosso coração humano, o nosso coração de homem, as nossas emoções e sentimentos, elas vão acabar se sobressaindo a nossa fé e a orientação que nós recebemos. E nós podemos começar a naufragar naquela missão que nos foi dada. Mas tende bom ânimo, fala, Senhor, salva-me. E prontamente você vai ver uma salvação, uma válvula de escape, você vai ver, você vai presenciar e depois vai testemunhar. Eu fui ajudado sobrenaturalmente pelo Senhor. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida, um abração e até o próximo vídeo.